aqui ao vivo com você por esta programação toda especial, programa Respondendo Suas Dúvidas. Um abraço carinhoso para você de São Paulo que me ouve pela 102.1, um abraço para você de Curitiba, Paraná, que me ouve pela 91.3 FM. Que bom, hein? Estamos interligados na rede Amor e Graça para apresentarmos mais um programa Respondendo Suas Dúvidas. Hoje vamos ter um bate-papo gostoso aqui. Vamos falar sobre evangelização. Será que todos os métodos de evangelização, será que todas as formas de evangelização, será que todos os lugares de evangelização, eles estão aptos, são lícitos, podemos praticar qualquer tipo de evangelização em qualquer lugar? O tema hoje promete, hein? Tema de hoje, evangelização. Você pode fazer as suas perguntas para os nossos convidados através do 11 96504 9910. 96504 9910 é o nosso WhatsApp. Lembrando que para você que está fora de São Paulo, não esqueça do prefixo 11. 96504 9910 é o WhatsApp para você participar da nossa programação. 96504 9910. Estamos aqui esperando por você. Lembrando também sempre que você pode nos assistir no canal do YouTube. O canal do YouTube está bombando, hein? Estamos aí com 450, 500 visualizações em cada programa e com mais de 300 likes aqui, 250, 300 likes, todos os nossos programas. Que legal, hein? Que você está assistindo a nossa programação, que você está participando, que você está aí atento à programação de hoje do Respondendo Suas Dúvidas. Canal Amor e Graça. E também você pode baixar nosso aplicativo. É só você ir no App Store, no Play Store do seu celular e baixar o nosso aplicativo Amor e Graça. Você vai escutar a nossa programação 24 horas por dia. Baixe o app Amor e Graça. É só clicar ali, Amor e Graça, e você já vai ver o nosso app para você baixar o seu aplicativo. Nós temos aqui o nosso convidado que para Cristo de Arujá. Ih, que saudade de Arujá, hein? Meu, quanto tempo faz que eu não vou lá em Arujá. Eu tinha um sítio lá em Arujá, viu, pastor? Depois eu vou comentar com o senhor sobre esse sítio, bem lá no Clube Fiscal do Brasil ali, nós tínhamos um sítio ali. Conheço Arujá desde que eu era criancinha. Pastor afiliado da Igreja Assembleia de Deus, bacharel, mestre em teologia da Faculdade Teológica Filadélfia, especialização em filosofia cristã da Universidade João Calvino, diretor da Escola Teológica Pastor Virgílio Santos Rodrigues, radialista e apresentador. Professor de grego bíblico e mestre em capoeira avançada. E aí nós vamos tocar nesse assunto hoje. Avançada, nós vamos falar muito sobre isso aí hoje, pastor, porque evangelizar na capoeira também nós vamos falar sobre isso aí. Será que é bom, não é? É apto, não é? Nós vamos falar sobre esse tipo de evangelização. A sua saudação, pastor, prazer recebê-lo aqui. Prazer é meu, Bispo Emerson, a você que abrilhanta a programação, minha saudação de paz. Como eu faço todas as vezes, eu quero saudar-lhes em grego bíblico, não é? Rei Irene tu Kyrio. Na verdade, que é a paz do Senhor em grego bíblico. Na verdade, especialização em filosofia cristã é a Faculdade João Calvino, né? Uma universidade. Faz tempo, isso foi no milênio passado. Nem era nascido nessa Faz época tempo, ainda, mas... E dizer que é capoeira avançada, não tem esse negócio não, viu, irmão? Não tem esse... Viu, Wesley? Não tem capoeira avançada. Mas é um instrumento muito interessante. Quando o senhor quiser, eu compartilho as minhas experiências nessa área. E evangelização, o Bispo Emerson, é um propósito do coração de Deus. A Bíblia diz que a terra cambaleia, no livro do profeta Isaías, que a terra cambaleia como um bêbado. A terra cambaleia como um bêbado. E nós temos que nos posicionar quanto igreja do Senhor e sair do quadradinho, né? O senhor já treinou alguma arte marcial? Eu já fiz karatê quando era moleque. Mas treinava de verdade ou aquele negocinho de vez em quando? Não, apanhava muito dos moleques, aí meus irmãos faziam karatê e nós fazíamos lá na São João, Aí eu fiz lá uns 6 meses, cheguei a fazer uns 6 meses. Então o senhor Depois sabe meus que... irmãos foram desanimando, eu não era criança, não tinha como ir sozinho. Treinava kata, comitê, né? Sim. Então, é a mesma coisa em qualquer... Aprendi a contar de 1 a 10 em japonês. Então, tá vendo? aí você não achava estranho que você tinha que fazer o mesmo movimento muitas vezes? Sim, exatamente. É a mesma coisa. A igreja é como um local de treinamento. Tem gente que vai na igreja a cada 1 mês, a cada 2 meses,
e quer ser treinado para Não tem enfrentar jeito. o inimigo, enfrentar Satanás. Não tem isso. A Bíblia diz lá em Hebreus 10, não deixar a nossa congregação como é costume de alguns. A Bíblia diz, alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Ah, mas meu pastor prega toda, o bispo prega toda vez a mesma mensagem. Eu queria que pregasse uma mensagem que não está na Bíblia. Então é um treinamento, é como treinar. Porque nós estamos numa luta contra as trevas, contra o adversário, né? Dentro disso, a Bíblia diz lá em Provérbios 24:11, livra os que estão destinados à morte e salva os que cambaleiam para a matança. Então, evangelismo é algo que está no coração de Deus. Deus tinha um filho, só teve um filho e fez dele um missionário. Mas, pastor Cruvinel, dá para a pessoa evangelizar se ela mesma hoje nós temos assim uma coisa que eu não estou compreendendo ainda. Todos os amigos que eu falo, converso, pastores, convidados aqui para o programa, falam, a sua igreja está da mesma forma que estava antes? Não. Hoje tem pessoas vindo na igreja e pessoas que ficam em casa. Pessoas que congregam pela internet, pessoas que congregam... Se a pessoa ela não está zelando pela própria vida, né? Ela consegue zelar pela vida dos outros, porque como é que eu vou incentivar meu filho a ir na igreja se eu mesmo não vou? Bom, mas eu fico em casa assistindo e quero que meu quando filho... eu comecei a treinar há 42 anos atrás, Dá para treinar por vídeo? Eu vejo o senhor fazendo complicado, lá os... Não dá, complicado. né? Porque complicado. existem detalhes que precisam ser corrigidos. Então, quando eu comecei a treinar, meu mestre falava, olha, faz aí 10 movimentos desse. Aí o mesmo movimento 100, o mesmo movimento 1000. Muitos anos depois, isso faz parte da gente, de dentro da gente, não é? É quase que automático. É a mesma coisa na casa de Deus. Você vai para a escola bíblica dominical, para as igrejas que têm escola bíblica dominical, como as nossas, não é? Que tem estudo bíblico. Embora isso não seja uma questão doutrinária, mas é muito importante, e é muito importante para o crescimento do conhecimento da Bíblia, nos cultos doutrinários, nos cultos das igrejas, não importa que nome tenha, mas participar da comunhão, a pessoa vai sendo treinada, bispo. Treinada. Porque, por exemplo, eu fui para o campo missionário, não sei nem se o senhor tinha nascido ainda, eu fui para o campo missionário pela primeira vez em 1987. Eu vi coisa, bispo, que eu nunca tinha visto na minha vida. Eu me lembro de eu estar no sertão, né, no meio do mato, sertão baiano, não é? Não tinha internet, não tinha luz de lampião, e ver um camarada saindo com um chapéu de couro, um facão do lado, aquilo me assustou. Me saiu de dentro do mato, assim, no meio daquela vegetação árida. Então, se você não tiver um treinamento, mesmo com treinamento, essa visão de evangelismo e missões, não é fácil. Porque você está indo onde as pessoas estão. Eu fiz trabalho com moradores de rua, com esporte, pregando evangelho nas situações que o senhor possa imaginar. Meu negócio é pregar o evangelho. Eu faço apelo em todas. Quem quer receber Jesus? Domingo agora, numa igreja de bolivianos, aliás, meu abraço, pastor Moisés, é uma bênção de Deus, uma igreja grande. O que eu fiz? Fui lá para ministrar para obreiros, como a porta estava aberta, eu fiz apelo. E uma pessoa recebeu Jesus como salvador da sua alma. Maravilha, né? Pastor Cruvinel, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor aí, daqui a pouquinho nós vamos ter as perguntas dos nossos ouvintes. Pergunte aqui para os nossos convidados hoje, pergunte aqui através do 965049910, o tema hoje é evangelização. Deixa eu perguntar para o senhor, toda forma de evangelização é válida? Por exemplo, nós tivemos aí em 2020 uma igreja que fez ali inclusive está na Carta Capital, eles participaram do desfile da escola de samba para tentar evangelizar as pessoas. Você acha que sim, que é válido todo tipo de evangelização? Ou tem umas que assim fica meio complicado da pessoa fazer? Por exemplo, eu pular o carnaval para evangelizar pessoas que estão pulando o carnaval. Mas peraí, aí então eu estou liberando então a comemoração do carnaval? Ou sei lá, eu ir num lugar assim que não é muito lícito, tá ali, por exemplo, num bar, tentando evangelizar as pessoas, e aproveito para tomar também uma cervejinha e tô ali evangelizando. O senhor concorda aí? O senhor acha que todo tipo de evangelização é válida ou tem umas que não tem condição, que elas fogem muito do aspecto cristão? Bom, bispo, primeiro, não é uma resposta fácil essa, não é uma resposta fácil, não é? A resposta responsável não é sim ou não, mas explicar algumas questões com relação ao evangelismo e missões. Bem, a questão não é a ferramenta, mas a mensagem. A ferramenta para que a mensagem não pode mudar.
A mensagem do evangelho não pode mudar, seja ela no esporte, seja ela no teatro, seja ela na música. Nós estamos conversando aqui, não é do tempo do senhor acho que não tinha nem nascido, mas de festivais de música evangélica, que, por exemplo, o senhor já ouviu falar de Petra, White Cross, quem mais? Pride, já ouviu falar Sim. desse pessoal? É do seu tempo? Não. Não, você não tinha nascido, não, né? Nascido. Eu tinha nascido, não. Eu vi. É. Eu sou do tempo do Vencedores por Cristo, eu sou do tempo do Logos, do Grupo Elo, Sim. que muitos ritmos tinham muito a ver com a bossa nova, não é? E que era um ritmo da época. Mas alguém fala, mas a música, por exemplo, a música cristã tem que ser sacra, mas quando você vai analisar, ou é shot, ou é forró, ou é bolero, porque era da época. Então o que acontece? A questão é, a mensagem não pode mudar. Há muito tempo atrás, ainda no milênio passado, havia um grupo, eu nem sei se esse grupo ainda existe, um grupo, uma seita, que dizia que você podia, por exemplo, fumar maconha para ganhar um maconheiro, se prostituir para ganhar prostituta. Isso está errado. A Bíblia diz, na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, se alguém está em Cristo, ó, já começa com condicional. Nova criatura é, as coisas velhas já passaram. Agora, ser nova criatura não é casca. Tem gente que acha que ser nova criatura é usar terno e gravata. E, na verdade, essa visão de terno e gravata é europeia. Nem tem nada a ver com o Brasil, não tem nem nada a ver com o nosso povo aqui. Não é? Não tem nada a ver. Hoje nós temos missionários fantásticos em times de futebol em países, inclusive islâmicos. Em países que você não pode declarar a sua fé. Então, veja bem, a ferramenta, ela pode mudar, mas a mensagem não pode mudar. Então esse negócio, eu posso pecar para ganhar o pecador, ora, se você vai pecar para ganhar o pecador, sua mensagem já está deteriorada, já está equivocada. Agora, eu posso estar num lugar, vou dar um exemplo bíblico aqui, vou dar um exemplo. Jesus entra na casa de um publicano, não é? Jesus entra na casa do que era considerado um agiota da sua época, que roubava seu próprio povo. Isso depreciou contra a mensagem que Jesus colocou na casa daquilo? Lógico que não. Porque o crente é como uma garrafa tampada jogada dentro da água. A garrafa está na água, mas a água não está na garrafa. Tem gente que é como uma KS, como nós dois, assim, que somos magrinhos. Tem gente que já é uma de 600, não é? Tem gente que é uma estilizada como o nosso operador ali, ó, não é? Mas, se tiver fechado e cheio do Espírito de Deus, nós podemos entrar. O que não dizer, por exemplo, de David Wilkerson? Gente, eu fui criado lendo os livros de David Wilkerson. Tem gente hoje que só lê aquele negócio de quebra de maldição e mais não sei o quê. Parece que a igreja está dentro do gueto. Irmão, se ficar dentro só da igreja, você tem problema no seu cristianismo. A Bíblia diz que vós sois o sal da terra e luz do mundo. A igreja não precisa de sal, a igreja não precisa de luz, ela já tem Jesus. Então, crente que é crente é bênção em qualquer lugar. Eu chego numa roda de capoeira, minha camisa, Jesus Cristo, mestre dos mestres, cordão branco, não é? Jesus Cristo, mestre dos mestres, escrito embaixo, minha cultura não atrapalha a minha fé. Muitos lugares, dentro muitas vezes de comunidade, favela, comunidade, muitas vezes com crime mandando. Eu chego em reuniões, em trabalhos de capoeira, o pessoal para tudo, o mestre chegou, ele vai orar por nós. Porque alguma coisa de especial o pessoal vê. Olha, pessoal, você que está me assistindo aqui e me ouvindo, se a tua comunidade não vê algo especial em você, para tudo, conserta com Deus. E aí você vai ser uma bênção de moletom, você vai ser uma bênção de terno, você vai ser uma bênção de cabelo moicano. Misericórdia, pastor, de cabelo... Mas quando eles veem o senhor chegando, o mestre chegando, eles não cantam vencear, o mestre chama, não, vencear. Não, né? Porque a Bíblia diz que tem cada coisa no seu tempo. Ah, bom. Tem lá, tá escrito lá. Muitas vezes eu vou lá para participar de um evento, e às vezes, o bispo, não é nem a minha pregação, é a minha postura. Porque tem gente que tem uma pregação boa, uma postura equivocada. Não é? Sim. Vou entrar num... Porque, por exemplo, capoeira é luta. Então, a forma que o pessoal me vê, tanto cultura como a questão lúdica, mas o pessoal me vê jogando com todo mundo, vê a minha postura, meu carinho, a minha forma de me posicionar, isso chama atenção.
Sim. Porque eu sou transformado. Porque quando eu não era transformado, eu era conhecido como Caveirinha, Conde Caveira, Beto Mortes e Beto Canivete. O negócio pegava. Eu era vice-campeão Ainda por bem que eu não te capoeira. conhecia naquela época. Bom por senhor. Mas Jesus mudou a minha vida. Tanto que, bispo... Aliás, eu conheci o senhor na mudança, né, pastor? O senhor ainda estava assim meio áspero, meio ríspido, Não, né? não. Depois o senhor se tornou assim mais maleável, Não, mais, acho que não. mais É amoroso. que a primeira incidência que nós tivemos juntos é que foi traumática para o senhor. Eu faço terapia até hoje. Terapia até hoje. Mas, irmão, mas olha, esse assunto, primeiro, o meu amigo Bispo Emerson, tomando aqui a grande audiência do seu programa, as pessoas têm que entender uma coisa. Se nós não tivermos o mesmo sentimento que Jesus tinha, nós temos problema. Nós temos que entender Romanos 6,23, o salário do pecado é a morte. Nós temos que entender Ezequiel 18,4. Não é? A alma do pai é minha, a alma do filho é minha, a alma que pecar, essa morrerá. E nós temos que entender em Romanos 3,23, todos os pecados e títulos estão da glória de Deus. Sabe por que o grande problema do evangelismo, bispo? É uma coisa estranha, estava até conversando com um companheiro aqui. Hoje, você canta canções evangélicas que se aplicam em qualquer lugar. Que pode aplicar para adoração a Buda, a Maomé, não é? Eu sou de uma época que cantava assim, ó, calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso nesse viver, nisso eu tenho um amigo, falando, o nome dele é Jesus. Eu cantava, conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai. Essa eu conheço. O seu nome Rebanhão. É Jesus Cristo. Rebanhão. Nele a gente pode... Ou se não, uma música de doido. A minha vida aqui era muito louca. Só faltei correr atrás de avião. Tudo comigo. Essa aí parece com o seu paletó listrado de uma listra só. Mas Jesus mudou o meu deserto. O meu deserto. Ou se não cantar, irmãos, hino da harpa. Quão bondoso amigo é Cristo, carregou com a nossa dor. No século passado, aqui na Praça da Sé, eu cantava com os irmãos batistas. Ó, vem pecador sem demora ao Salvador, por que pecador vai ser? Hoje não, hoje você, quem te viu passar na prova não te ajudou, quando vê você na vez, vai te matar na unha. Onde é que está isso na Bíblia? Onde é que está isso na Bíblia? Te vê lá em cima e você lá embaixo, né? Meu, sabe? Parece uma vingança, uma coisa estranha. Então, gente, tá aqui a palavra de Deus, ó. Se Jesus mudou a tua vida como mudou a minha, eu até me emociono com essa conversa, porque eu vi muita gente ser transformada. Só Jesus pode levantar um pecador do lamaçal do pecado e colocar em pé. Às vezes a religião atrapalha, mas eu louvo a Deus pelos grandes evangelistas de rua, os grandes evangelistas que têm pregado o evangelho aí. Está certo, 965049910, quer fazer uma pergunta aqui para os nossos convidados? Mande a sua pergunta aqui, daqui um pouquinho no próximo bloco a gente vai trazer aqui, ó, já tem a pergunta do Edilson, do Felipe Talismã, manda aqui a sua pergunta para os nossos convidados, tema de hoje, evangelização, qual é a sua dúvida sobre evangelização? Pastor Crovina, deixa eu aproveitar o senhor, já que tocamos nesse assunto, nem está aqui na minha relação de perguntas, mas nós tivemos o estilo Renascer, né, que nos anos 90 trouxe o rock, né, para dentro da igreja. Até então as igrejas elas eram muito assim, tinha lá o teclado, o piano, né, o órgão, um violão e não bateria nem se pensar, né? Então entrou a guitarra, entrou a bateria para dentro da igreja. Até hoje muitas igrejas adotam a guitarra e a bateria. Então estivemos o estilo rock, né, dos anos 90 aí da igreja Renascer, e agora nós estamos com o estilo da Bola de Neve, né? Uma igreja geralmente na cor escura, né, na cor preta, onde os rapazes vão lá de shorts, de camiseta, muitas igrejas têm uma plancha de surf lá e, né, aquele desenho. O senhor vê esses modelos de evangelização bons, não são bons? O senhor acha que não pode se misturar coisa, igreja e lugar de surfar na praia, de lugar de shorts na praia? Ou qual a sua visão sobre essa questão? Primeiro, se Deus quisesse todo mundo igual, ele não abriu uma igreja, ele abriu uma fábrica com linha de produção. Aí todo mundo ficava igualzinho. Quando eu pego o texto de Mateus 16:18, Jesus usa o pronome possessivo. Ele diz, oikodomesso ecclesiambu, eu edificarei a minha igreja. A igreja é dele, então não é do pastor, do apóstolo, do vice-deus, do querubim ungido, do bispo, é dele. E se é dele, ele é poderoso para orientar. Agora, se alguém está em Cristo, é nova criatura, então tem que ser transformado. Esse negócio de paletó e gravata,
em que pese eu gostar, eu uso paletó e gravata, mas eu não posso transformar isso numa doutrina. Mas aquela igreja lá, Bola de Neve, por que chama Bola de Neve? Eu não tenho procuração para defender o apóstolo Rina, tem até uma liturgia que não faz parte da minha idiosincrasia, mas chama porque cresce como uma bola de neve, cresceu mesmo. Aquela prancha que está lá é porque começou com um trabalho de evangelização de surfista. Surfista não tem alma, jogador não tem alma, pagodeiro não tem alma, esse povo não tem, ou tem que só ouvir Jesus, aquele pessoal certinho. Não, todas as tribos, povos e raças, como diz um hino antigo do meu tempo, muitos virão te adorar. Está na Bíblia, não é? Antigamente os hinos tinham até o texto bíblico do lado. Então, o que acontece? Tudo tem seu lugar e seu tempo. Há tempo para tudo debaixo desse céu. Eu já fiz evangelização em praia. E como é que eu vou entrar na praia de terno e gravata para criar escândalo? Né? Eu já fiz evangelização em avião. Irmão, por exemplo, eu cheguei uma vez, aliás, só para você saber, o rock mais antigo do mundo, você canta, não canta? O rock cristão mais antigo, rock cristão, nos galhos secos, o cara era cabeludo, nos galhos secos, 73, né? Acho que tem que ver aí. Eu não conheço a música. Nos galhos secos de uma árvore qualquer, para a nossa alegria. Isso era o rock mais antigo. Nunca ouvi isso aí, não. Você é novo, irmão. Eu sou... Meu Deus do céu. Minha avó acho que sabe essa então, música. Então, hoje, o pessoal não acha que... não, isso não é rock. Era rock. Era rock. Inclusive, tinha muita gente que achava, muitos pastores que achavam isso estranho. Depois foi se acomodando. Você vê o Brother Simeon, meu irmão. Fala sério, camarada. Johnny, né? Então, esse tipo de trabalho é um trabalho específico, para alcançar pessoas específicas. Quantas vezes, aqui eu também não tenho procuração para defender a Renascer. Mas teve problema assim, tem problema lá. Meu irmão, muita gente tem problema. Eu estou falando de evangelização, né? Não é? Até no nosso meio, todo lugar tem luta. Agora, você pega o líder da Renascer, não é? A liderança da Renascer, tiveram uma visão de Deus. E quantas vezes naqueles festivais, pessoas iam à frente jogando cocaína, maconha, arma, tudo no púlpito lá, e eram transformados. Então aí vivos até hoje para a glória de Deus. Então, irmão, quando eu me converti quadradinho, viu, irmão? Me converti, eu era ilusionista, eu era vice-campeão de capoeira, joguei tudo fora, e glória a Deus por isso. Até o dia que eu li um livro chamado, que eu recomendo a todo mundo, eu recomendo você ler esse livro, Por Esta Cruz Te Matarei. Esse livro mudou a minha visão de missões, porque um camarada ganhou um índio, de uma tribo não alcançada, só aquele índio, ele quase morreu para ganhar aquele índio. Foi só o livro, pastor Cruvinel, que mudou o seu pensamento, ou outras situações que o senhor passou e o senhor viu que não? Um conjunto, né? Um conjunto. No começo, irmão, eu li muito Foge, Nick, Foge, A Cruz e o Punhal. Eu li esses livros, sabe o que eu fazia? Eu tinha 18 para 19 anos, eu li o livro, começava a chorar, dobrava o joelho na cama, na beira da cama para orar, para Jesus me usar daquela forma. Enfim, esperava da meia-noite para buscar o batismo no Espírito Santo, não é? E o Senhor respondeu, Ele me respondeu. E eu li os livros, por exemplo. Por que eu tenho muita dificuldade com o movimento de esquerda? Tenho muita dificuldade com o movimento de esquerda porque matou muito irmão nosso. Eu li Torturado por Amor a Cristo, não é? Você viu Contrabandista de Deus. Então isso foi influenciando. Mas o dia que eu li Por Esta Cruz Te Matarei, e eu vi aquela visão evangelizadora, diferente, sabe? Porque às vezes nós estamos acostumados com nossa casa. Tudo que sai fora da sua casa, lá onde o senhor mora, não te incomoda um pouco? Por exemplo, alguém chega lá na tua casa, o que esse cara vai fazer aqui? Né? Porque te incomoda, sai da sua zona de conforto. Evangelização é a mesma coisa. Você pega aqui o livro Heróis da Fé, você leu esse? Você não leu Heróis da Fé? Esse não. Anotando aí, pessoal. Vou mandar para o Bispo Livre Heróis da Fé. Heróis da Fé. São 20 biografias. E uma delas é de Hudson Taylor. Hudson Taylor, na China, naquela época, a evangelização era litorânea pelos ingleses, pelos europeus. E todos os europeus, de
terno europeu, gravata europeia, cabelo europeu, barba europeia. O que acontece? A evangelização não prosperou. Não prosperou. E aí o que foi que aconteceu? Hudson Taylor tirou a roupa europeia, colocou roupa oriental chinesa, deixou o cabelo crescer, fez uma trança e entrou para o interior da China. Aí o evangelho prospera. Aqui no Brasil, por exemplo, quantas vezes você vai pregar numa tribo indígena e quer que o camarada use terno e gravata? O camarada é um indígena, meu Deus do céu. A gente não está mudando o guarda-roupa dele, a gente quer que ele conheça Jesus para ir morar no céu. E aí o Espírito de Deus vai ajudando. Já falei muito, né? Está certo. 965049910 já entrou lá no YouTube, já deu um like pra gente. Deixa eu ver quantos likes nós estamos aqui. E pouquinho, 135 só e 45 pessoas ainda. Não, aqui já tá dando 53 no meu. Se eu tô meio atrasado aí. 55, isso, 55. Vamos lá, gente, entra lá, canal Amor e Graça no YouTube, dá um joinha pra nós, dá um like lá pra nós, você de Curitiba, prestigia o nosso programa, entra no canal do YouTube, manda o convite pra alguém aí que tá pra assistir a nossa programação. Hoje estamos falando sobre evangelização. No próximo bloco, vamos às perguntas aqui dos nossos ouvintes, hein? Tem pergunta aqui que, olha, vai pegar fogo daqui um pouquinho aqui. É tudo que eu quero, tem que pegar fogo mesmo. Estão fazendo perguntas sobre testemunho de Jeová, perguntas sobre capoeira, inclusive. Opa. Aqui, olha, tem um monte de pergunta aqui. Daqui um pouquinho a gente volta com você. Vamos ao break, 2 minutinhos. Pode continuar mandando suas perguntas. 96504-9910. Eu volto já com vocês. Vamos lá? Respondendo suas dúvidas. Mande sua mensagem. Faça sua pergunta. 96504-9910. 96504-9910. Qual o seu passo ao descobrir as verdades bíblicas? Você fica admirando a verdade? Ou você dá um passo em direção a elas? No programa Respondendo Suas Dúvidas, nós convidamos você a ter um encontro com a verdade. Faça você também parte desta ideia. Adote o programa Respondendo Suas Dúvidas. Endereços da Comunidade Cristã Amor e Graça nesta quarta-feira, no Brás, Avenida Celso Garcia 243, às 9 horas da manhã com a pastora Silvia Viana e às 7 horas da noite com o bispo Emerson Viana. Em São Miguel Paulista, Avenida Marechal Tito 218, às 9 horas da manhã e às 7 horas da noite. Em Guarulhos, Avenida Monteiro Lobato 899, às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Amor e Graça, a igreja das verdades que libertam. Você deseja ter vida com Deus? Sabe que os seus sonhos só se tornam realidade se o amar acima de tudo? Então não perca neste domingo a oportunidade de ter o melhor de Deus na sua vida. Venha estar conosco na Comunidade Cristã Amor e Graça, no Brás, na Avenida Celso Garcia 243, às 9 horas da manhã com o bispo Emerson Viana e em todas as nossas igrejas. Comunidade Cristã Amor e Graça, a igreja da família. Que tal fazer um retiro com a sua igreja, comemorar seu aniversário ou até mesmo uma festa de casamento? Na Estância Ecoterapia, você encontra um lugar completo para todo tipo de evento. Para sua diversão, temos campo de futebol, quadra de vôlei, tirolesa, cavalos e todos os bichinhos da fazenda. Faça sua reserva, @Estância Ecoterapia ou WhatsApp 11 940 18 9308. Estância Ecoterapia 11 940 18 9308. Inscreva-se no nosso canal do YouTube acessando Amor e Graça e concorra todos os meses ao livro dos sentimentos. Canal Amor e Graça no YouTube. Acesse e receba o melhor de Deus. Respondendo suas dúvidas. Mande sua mensagem. Faça sua pergunta. 96504-9910. 96504-9910. De volta com você, programa Respondendo Suas Dúvidas. Esse bloco agora é bloco dos nossos
dos nossos ouvintes. Agora os nossos ouvintes, tem pergunta aqui no YouTube, tem pergunta no WhatsApp, mande aqui as suas perguntas, entra lá no YouTube, canal Amor e Graça, dá uns 5 minutinhos aí, entra lá no nosso canal Amor e Graça para você dar o seu like para nós, tenho certeza que você vai patrocinar, que vai ajudar muito a nossa programação. Tô indo lá, tá? Já Isso tô indo aí, colocar. vamos lá, dá mesmo. o seu like para nós aí, entra lá, Pastor Cruvinel, ajuda a gente aí. Bom, nós temos aqui algumas perguntas, deixa eu começar com essa aqui, tem muita pergunta aqui, meu Deus do céu. Pastor Cruvinel, essa aqui, acho que a gente vai discordar aqui. Michele de Itaquera, bom dia, convidados, gostaria de saber até que ponto eu posso me fazer igual a Paulo, que se fazia de louco para ganhar os loucos, na questão da evangelização. Fico muito em dúvida se devo evangelizar no meu trabalho, festas e alguns lugares que eu vou, porque são muitos cristãos. E aí dá risada. E aí, se fez de louco para ganhar os loucos, o pastor Cruvinel, o senhor concorda? Eu não concordo muito com isso, não. Eu sei que está na Bíblia, eu sei que Paulo fez, mas eu tenho muitas ressalvas sobre isso. Se tá na Bíblia, você não concorda? Não, mas peraí, tá na Bíblia que o senhor tem que tomar um pouquinho de vinho quando o senhor tiver problema de gastrite. Eu não podia deixar de dar essa cutucada, O senhor vai tomar um vinho com gastrite? Não vai, né? Então vai estar na Bíblia. Faz mal pra gastrite? Ué, não faz não. Não sei não, não sou médico não, irmão. Poxa vida, bebida alcoólica, primeira coisa que o médico proíbe é bebida alcoólica. Mas tá na Bíblia, não tá? Precisa ver que tipo de vinho. Eu não vou começar com esses assuntos. O senhor vai falar que o mel tava debaixo da língua da esposa. Eu não esqueço do mel até hoje. Tá toda vez que alguém fala, vez que alguém vai vender mel lá, eu falo, me lembro do pastor Cruvinel. Metáfora. Mas vamos lá. Bom, a pergunta é importante da nossa Então, fazer de louco pra ganhar o louco. É tipo assim, eu vou lá no bar pra ganhar. Não, eu acho que a pessoa tá ali no bar, não tem como a pessoa, sei lá, ela tá ali com outro objetivo. É tipo a pregação no cemitério. Um dia um pastor o pastor falou assim, olha, eu nunca vi uma pessoa no cemitério ela receber Cristo, alguma coisa, porque ela tá tão desolada lá com a morte do familiar, que ela não tá nem ouvindo o que você tá falando. Você vai lá, a pessoa tá só chorando, meu familiar morreu, ela nem sabe no outro dia quem tava, quem não foi, você chega assim, o primo veio, nossa, ela... A pessoa tá meio... eu me lembro do pastor Gama, que ele era campeão de fazer féretro, de participar de velório, né? E ganhou muitas almas para Jesus assim. É assim, irmão. Primeiro, não existe lugar que você não possa pregar. É tempo e fora de tempo. Tá escrito. Agora, esse negócio de fazer de louco ou de tolo, né? Eu já comecei logo no primeiro bloco, falei sobre isso aí. Você tem a liberdade, mas não tem liberdade para pecar. Essa é a questão. Essa questão não é a ferramenta, a mensagem não pode mudar. Por exemplo, olha, tem irmãos que depõem contra o evangelho, vamos lá. Ele aceita Jesus, entra numa radicalidade tão estranha e a falta de ensinamento. A Bíblia diz que Deus não toma em conta o tempo da ignorância, Atos 17:30. Mas aí o que acontece? Ele chega na casa da mãe que criou ele, né? O rapaz aceita Jesus, se empolga, glória a Deus, é bom, mas aí ele entra na casa da mãe de costas para a televisão. Já vi acontecer. Já ouvi disso. Ou a mulher diz pro marido, você está assistindo futebol, seu endemoniado, servo das trevas? Isso fala de Jesus onde? Isso glorifica de Jesus como? Jesus foi uma festa, gente. E o que estava rolando na festa? Vinho, estava rolando lá. Não, tudo bem. Agora, o que você não pode, como eu disse, você tem que ser com uma garrafa tampada jogada dentro da água. Por exemplo... eu vou, às vezes, me convidam para determinados eventos, que crentes não entrariam de terno e gravata com a Bíblia na mão. Eu entro com birimbau na mão e quando me dão oportunidade para cantar, porque no nosso meio tem muita cantoria, eu canto da glória de Deus e falo do meu testemunho. E as pessoas ficam, muitas vezes impressionadas, bispo. Então, assim... Sim, mas aí o senhor pastor, o senhor é das artes marciais, o senhor é da capoeira, o senhor pratica essas coisas. Né? Aquela pergunta aqui é que Paulo se fez de louco. Por exemplo, só para o senhor entender. Paulo, ele chega lá para Tiago, e Tiago manda ele fazer coisas que ele não fazia mais. Faz um voto, raspa a cabeça, faz essas coisas, para você se purificar. E Paulo sabia que não precisava mais dessas coisas. Mas ele fez lá para agradar Tiago. Para agradar Tiago. Né? Tiago, que era o líder da igreja, foi lá, ele foi a Jerusalém. O
que aconteceu? Quando os judeus voltaram, viram Paulo e não quiseram saber. Prenderam, bateram, falaram, não, esse cara profana o evangelho, ele permite que os gentios entrem no santuário, e prenderam Paulo, e Paulo não sai mais da cadeia, ou seja, ele vai preso ali, ele ia ser liberto, porque descobriram que ele era cidadão romano, só que anunciaram, Paulo, se você for liberto, você vai morrer aqui, então ele roga para que ele fosse para Roma, para que ele fosse julgado ali, e lá ele não sai da cadeia, ele fica preso. Ele se fez passar por uma coisa que ele não era. Mas esse texto, na verdade, assim, ó, esse texto, quando Paulo diz isso, por exemplo, eu pego o caso de Timóteo, né, que ele circuncida Timóteo. Mas para que você tem que ser circuncidado para poder... É uma questão missionária. Se não nos atrapalha, nós assumimos, por exemplo, a questão cultural. Eu fui missionário num lugar, irmão, que a forma paulista de se comportar não dava certo, não. Eu tinha que me comportar da forma deles, os baianos lá, onde eu servia a Deus, porque eu estava lá para servir aquele povo. Andava de chinelo, chegava na casa do pessoal, chega à frente. Tanto que quando eu voltei para São Paulo 5 anos depois, o povo daqui até me estranhou. Eu fui um menino, voltei um homem, mas com visão missionária. Então, é o caso que eu te falei aqui, o que eu te falei do Hudson Taylor, por exemplo. É sobre isso que Paulo está falando. Não está falando de como... É porque ele fala, eu me fiz de grego para ganhar os gregos, fiz de judeu para ganhar os judeus. E nessa de fazer judeus para ganhar os judeus, ele faz um voto para ganhar, para conquistar aqueles que estavam contra ele. Não deu certo. Qual o texto mesmo? Você tá lembrado? Atos 21, parece, né? Que ele passa ali. Bom, enquanto isso, pastor Cruvinel, vamos ouvir um áudio do Luciano. Ele vai perguntar aqui sobre capoeira. Bora, Luciano. Professor Lu. Bom dia, bispo. Bom dia, Wesley. Bom dia, João Barbosa. E bom dia, pastor Roberto Cruvinel e mestre de capoeira Roberto Cruvinel. É um prazer falar com vocês. Uma dúvida. Por mais ou menos 6 meses, quando eu estava no meu antigo grupo de capoeira, né? E eu evangelizava da minha forma, né? Falando sobre Deus. Porém, era num terreiro, né? Que eu dava aula para um pessoal, né? Eu dava aula de capoeira para um pessoal que era da Umbanda, né? E eu ia para esse terreiro, ensinava capoeira, era para uma família, né? E eu evangelizava eles, né? Tentava da minha forma, né? Não consegui, né? Consegui só fazer o que eles queriam, que era, no caso, dar aulas para ele, né? Para eles, mas evangelizar não consegui. Mas tem algo que pode ser de errado de eu um dia ter feito isso, né? Porque eu estava num centro de macumba, né? Tem alguma coisa errada ou não tem problema nenhum, né? A gente, para evangelizar, a gente está em determinados locais que assim, não é bom. E aí, pastor? Vamos lá. Bom, primeiro, macumba é um instrumento musical, tá? É uma espécie de reco-reco, e também macumba tem a ver com um pensamento equivocado sobre outra pessoa. Mas isso é uma questão cultural, vai estudando, vai aprendendo, né? A Bíblia diz: aquilo que não é feito por fé é pecado. Tem gente que não tem fé nem para cantar hino da harpa. Tem dificuldade de cantar. Então, né? Agora, o problema não é aonde você está, é como você está. Jesus, por exemplo, Paulo está no Areópago entre estoicos e epicureus. Paulo entra em Atenas, capítulo 17 de Atos, e tinha mais deuses do que pessoas ali. E tanto que ele olha o altar do Deus desconhecido, ele diz: ó, é esse Deus que vocês veneram aqui. Ele usa a idolatria para poder falar de Jesus. Para poder falar de Jesus. E aí, meus amados, ele cita a filosofia. Então não é onde você está, é como você está. Por exemplo, judaísmo é cristianismo? Não é. Mas foi pregado numa sinagoga o cristianismo em várias situações. Então, se você vai a um templo deste para comungar com a religião alheia, está errado. Deus não divide a glória dele com ninguém. Agora, se você entendendo que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, irmãos, tem testemunhos
de irmãos que foram, por exemplo, um testemunho, vocês lembram do JV, Jovem da Verdade? Não, você não tinha nascido, não. Ele tinha. JV, Jovem da Verdade, lá no Lago da Misericórdia, o pessoal pregava e um menino recebeu Jesus ali. Ele recebeu Jesus lá no Lago da Misericórdia e o pai dele, que era um sacerdote de uma religião afro, colocou ele para fora de casa. Os irmãos juntaram dinheiro, colocaram ele numa pensão, até ele se fortaleceu na fé. Um dia ele falou, vou voltar lá no templo do meu pai. Lotado. Sabe, não sei se você lembra da época que lotava de carro esses tipos de lugar, né? Aí ele sentou, ninguém viu, só que não aparecia nenhum espírito lá. Pararam, alguém tá atrapalhando aqui. O menino subiu em cima de uma cadeira, de um banco, e falou, sou eu, pai. Caiu um monte de gente possessa. E aí o menino pregou o evangelho. Não é aonde você está, querido, é como você está. Agora, Luciano, mas ninguém se converteu, mas você plantou a semente. Se você foi lá, deu martelo na cabeça de um, machucou, não é? Então a sua atitude apagou o que você falou. Mas se a sua atitude está em linha com aquilo que você falou, por exemplo, minhas aulas, toda aula minha, hoje tem aula, viu, gente? Quem quiser ir treinar comigo, Rui Garaúna 55, vai lá na Zona Leste, às 20 horas, você começa com oração, termina com oração. Agora eu ensino a arte marcial. Começa com oração, termina com oração. E eu tenho postura de pastor, de crente. Mas nos exercícios também, o senhor é compassivo? Não, o exercício é o que tem que ser. Porque outro dia o senhor falou para eu pagar 10 aqui. Não, mas exatamente, quem deve paga. Quem deve dinheiro. Não, mas a ninguém fiquei devendo nada, exceto irmão, amor, olha, não existe, primeiro, não existe capoeira gospel. Não? Não, porque então capoeira, karatê ou qualquer outra coisa disso é uma arte marcial. Se eu admitir capoeira gospel, eu vou admitir capoeira umbandista, capoeira... Então, lá em Israel tem capoeira, nos países do leste europeu tem capoeira. Aliás, a capoeira é a maior divulgadora da língua portuguesa do mundo. Olha que instrumento missionário tremendo. Então, o que acontece? Eu não posso treinar mequetrefemente, de forma mequetrefe. Alguém pergunta, mequetrefemente foi estranho, né? Eu vou procurar aqui, ver o que é isso. Mas é um neologismo, eu mesmo inventei. Mas olha aqui, por exemplo, uma vez me perguntaram, mas mestre, perguntaram assim, mestre, agora eu sou crente, eu era batedor, agora eu sou crente. E se o pessoal quiser me bater, o que eu faço? Dá a mão e sai da roda. Mas se não der pra sair, então treina mais do que eles, para não permitir que eles te batam, e nem você precisa bater ninguém, é só treinar. Aliás, cristianismo é treinamento, irmão. Esse negócio de crente desigrejado não vira, ou é crente ou é desigrejado. Tá certo, vamos a mais um áudio. Felipe Talismã mandou um áudio aqui para nós, ele tá perguntando aqui sobre as pessoas que estão na rua que você vai evangelizar, e mesmo elas estando ali numa situação terrível, elas ainda rebatem o que você prega, né? Elas ainda vão contra você, né? Então ele tá fazendo essa pergunta. Tá pronto aí o áudio? Vamos lá? Bom dia, Felipe. Olá, abençoado Bispo Emerson Viana. Bom dia, abençoado. Bom dia, Wesley. Bom dia a todos os ouvintes que escutam esta programação. Abençoado Bispo Emerson Viana, quero fazer uma pergunta aí. O que eu devo fazer quando eu evangelizo uma pessoa na rua e que esta pessoa usa texto bíblico para nos confrontarmos, para dizer que a gente está fora da Bíblia? Ele sempre diz isso, não é assim a moda. A vida deles está tão errada que eles ainda querem endireitar a nossa, né? Eu vejo assim. Seja, o que eu devo fazer quando eu evangelizo uma pessoa e ela rebate com texto bíblico? Só isso mesmo. Amém, abençoado. E desejo a todos um bom dia aí. Obrigado. E hoje é quarta-feira, vamos congregar. Amém, certo. abençoado. Eu não vou estar, mas Jesus vai estar na igreja, amém? Mas eu vou estar acompanhando vocês aqui pelo aplicativo Rede Amor e Graça. Amém? Obrigado, Felipe. Um abraço. Eu tenho um modo de pensar, não sei se é o mesmo pastor Cruvinel. Eu acho que a gente tem que jogar sementes, né? Quem compete ver se vai frutificar ou não é a Deus, né? Exatamente. Quem convence do pecado e da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Agora, veja bem, irmão. Você acha que é errado as pessoas ficarem esperando, né, o fruto daquilo? Porque as pessoas jogam a semente e depois querem saber, será que o irmão foi para a igreja, será que não foi? Mas o que é mais triste ainda é o cidadão se arvorar de uma obra que não é dele. Por exemplo, eu ganhei tantas pessoas. Eu preguei, eu ganhei. Quem ganhou, irmão? Se liga, meu irmão. Menos, sai de 10 em 10 e o último espírito de soberba fecha a porta. Quem faz a obra é o Espírito Santo.
não é? Nós somos meros coadjuvantes nessa obra, cooperadores do Senhor. Cooperadores do Senhor. Nós pregamos. Agora, é óbvio, uma coisa que é importante, irmão, é você estar preparado na palavra. Veja, Paulo, em Atos 17 mesmo, ele cita a filosofia grega. Ele chega para estoicos e epicureus e cita os seus filósofos. Então, o crente, irmão, tem que estudar. Segunda epístola de Pedro 3, 18, diz, antes crescei na graça e no conhecimento. Porque no versículo 16 diz que existem coisas difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes, quer dizer, os ignorantes, torcem para a sua própria perdição. Então esse negócio de que, eu vou abrir a boca, o Espírito Santo vai encher, se liga, irmão, vai estudar, vamos conhecer a Deus, vamos conhecer, buscar. É por isso que tem tanta bobagem ensinando por aí. Olha, irmãos, é triste, porque às vezes você liga um negócio de televisão e você ouve lá o cara, Deus vai te dar isso. Deus ensina você a agiotar Deus. O problema é que a agiotagem é contravenção, acho que ainda é contravenção, né? Ensina você a agiotar Deus. Irmão, quem prometeu dar tudo para o ser humano foi o diabo, não foi Deus não. Tudo te darei se prostrado me adorares. Então, é o ser humano que tem que entregar o coração a Cristo, senão ele vai para o inferno. E é para isso aí, irmão. Vamos lá, Edilson Silvério, bom dia a todos. Na minha grande dificuldade hoje é como abordar pessoas para evangelizar. As pessoas não querem saber muito sobre a palavra de Deus e não dão nenhuma abertura para entrar no assunto que diz respeito a Deus. Ele fala aqui da dificuldade, que até existia na época de Jesus mesmo, né? De pregar o evangelho. Jesus multiplicou pães e peixes, o pastor Cruvinel. Meu Deus, quantos ele salvou? Quantos ele salvou, hein? 7.000 homens, né? 7.000 pessoas, 5.000 homens, fora mulheres, crianças, mais ou menos umas 7.000 pessoas estavam seguindo Jesus depois do milagre. Aí Jesus falou, bom, já preguei, já trouxe os pães e os peixes, agora deixa eu trazer a palavra. Quando trouxe a palavra, ficaram só 12 e ainda Jesus vira para um e fala, e você é do diabo, esse não é de Deus não. Ficaram 11. É difícil mesmo, o pastor tem que estar preparado para isso, pastor Cruvinel, para entender que muitas pessoas vão atrás de pães e peixes? Com certeza. Eu conheci uma igreja, né, que a igreja lotava. Eu fui, mas por que lotava? Porque a pastora da igreja dava carne moída pro povo. Onde é essa igreja? Bom, não Passa vou falar, não. Não. Eu vou lá. Não, bom, primeiro que esse negócio... primeira, carne? Primeiro que uma igreja não é lugar para dar carne, né? Esse negócio de carne, a Bíblia... Só para fazer um trocadilho, a carne luta contra o espírito, né? Verdade. É complicado. Mas qual é o propósito da igreja, né, irmão? O propósito. Agora, muita gente... É óbvio, muita gente... A igreja é como um hospital. Os evangelistas são os motoristas de ambulância. Sabe? Motorista de ambulância é meio doido. Eu não conheço nenhum evangelista de verdade que não seja meio doido, irmão. Que ele vai, ele entra mesmo, vai buscar. É como aquele motorista de ambulância que liga a sirene e vai pra cima mesmo e vai embora. E ele chega com doente na casa de Deus. Aí o médico, o pastor tem que cuidar, não é? Hoje, nós vemos pessoas que estão preocupadas com aquilo que Deus pode dar. O que Deus pode dar. E tem muita gente procurando esse tipo de evangelho, né, irmão? Sim. O evangelho da responsabilidade. Verdade. Pastor Cruvinel, tem uma pergunta aqui da sua terra ali, Cristiane de Arujá. Olha, gostei demais dessa pergunta. Parabéns, Cristiane. Só lembrando que eu não moro mais em Arujá, tá, irmão? Faz tempo. Tá aqui, o pastor de Arujá. Aqui, não, eu sou ligado ainda ao Brasil para Cristo de Arujá. Mas eu não moro mais lá faz bastante tempo. Ele abandonou a terra boa lá, pelo amor de Deus. É boa mesmo. Cristiano do Arujá, olha que pergunta legal. Pastor Cruvinel, aquelas pessoas que ficam mandando, sabe? Você tem um grupo lá da família, a pessoa fica mandando vídeo da igreja, vídeo de crente, vídeo do não sei o que, vídeo não sei. Não para com isso. Essa pergunta é excelente. Bom dia a todos. Não sou evangélica, mas gosto muito da programação de vocês. Espero que não me entendam como uma crítica à religião. Mas tem um familiar evangélico do grupo da família que toda vez fica enviando vídeo e publicação de cultos, pregações de pastor da igreja dele. Chega a ser um incômodo. E não só para mim, mas para toda a família. Como agir nesse caso? Porque eu saí de grupo, eu não fico em grupo nenhum. Porque tem um grupo lá do vizinho, nós temos um grupo de lá de vizinho das ruas. Aí um começou a mandar coisa evangélica,
o outro que era católico começou a mandar imagem de Aparecida, outro começou a mandar... Aí eu cheguei pro grupo e falei, olha, vocês me desculpem, vocês começarem nesse grupo dos vizinhos falar de religião, eu vou sair fora. E os outros vizinhos, um monte de vizinho também falaram, ó, se vocês continuarem mandando religião, a gente vai sair fora. Porque foi criado um grupo de proteção lá da vizinhança. Tá vendo alguma coisa suspeita? Fala, né? Acontece, assim, um grupo de família. O que o senhor acha dessa questão de ficar mandando no grupo de família essas coisas, pastor? Bom, cada grupo tem um propósito. Certo? Cada grupo tem um problema. Nós temos grupos de mestres que tem a ver, tem grupos políticos, não é? Cada grupo tem um propósito. Então você observa o propósito do grupo. Agora, a Bíblia diz assim, ó, que você prega a tempo e fora de tempo. Mas para pregar também tem que ter sabedoria, não é? Se essa senhora está incomodada, que está nos ouvindo agora, bom, primeiro, conversa com seu parente na boa, tranquilamente, não é? Esse parente pode fazer, em vez de um grupo, uma lista de transmissão. E se a pessoa não gostar, é só, não é? Agora, irmão, eu peço que você tenha paciência, você que está ouvindo e tem essa preocupação, que te incomoda um pouco, porque imagina se ele estivesse te mandando pornografia, vírus, coisa que não presta, mas pelo menos está mandando uma coisa que presta para você, porque se preocupa com você e sua família. Se preocupa. Pode crer que se você estivesse na minha lista de transmissão, você nunca ia receber de mim um vídeo de alguém falando palavrão. Não, porque hoje você tem que sair de grupo de família, que você recebe postagem de política, que às vezes você não quer aquele político, você não gosta daquele político, e aí entra aquele fanatismo lá, então você tem que sair do grupo. Carnalidade mesmo, né? Os caras brigando por causa disso aí, né? Então, e aí tá assim, então hoje as pessoas, a minha própria esposa, ela tá falando do grupo de família dela, que agora a pessoa fica postando coisas da nova religião que está, então isso incomoda, né? Porque a gente tá ali pra bater um papo, pra conversar, pra ver como é que tá a avó, o sobrinho, o tio, a filha, como é que tá a tia? A tia tá bem, não sei o que, tá doente, não tá? Agora, quando começa a colocar coisas que de muitas vezes pessoal, né? Por exemplo, eu torço pra um time, já pensou ficar postando coisas do meu time lá no grupo? As pessoas vão se incomodar com isso. Que time que é? Meu time é o maior campeão do Brasil, você sabe qual que é? Não, São Paulo já foi. São Paulo... Quem é? Palmeiras. Você fala sério. Palmeiras, pelo amor de Deus. O dia que tiver o Mundial... Bom, vamos lá. Palmeiras. Vamos voltar aqui no assunto aqui, ô Bispo. Você quer o... O senhor quer o Mundial de 2000 do Corinthians ou o Mundial de 51 do Palmeiras? Na verdade, ou o Mundial de 93 de São Paulo, que eu fui no site da FIFA e não achei. Peraí, Bispo. Calma, tá vendo? O senhor tá apaixonado. Fanatismo. Eu tenho dito. Eu torço pelo Corinthians, mas assim, se você perguntar a escalação, nem sei. Sabe por quê? Os caras do Corinthians é Sócrates, Birubiru. No, meu Deus, é muito antigo. Porque, na verdade, o que eu penso aqui? Primeiro, eu não posso ser um alienado. Tem gente, não, eu vou falar só de igreja. Não, eu falo de qualquer coisa. Sim. Como é que você chega, por exemplo, voltando a outra pergunta, a pregar o evangelho de modo tranquilo? Eu converso qualquer assunto. Por exemplo, o Felipe, né, chegou para o eunuco e disse o quê? Entendes o que lês? Como é que você aborda alguém? Se aborda alguém, pode abordar fazendo uma pergunta. É tudo uma questão de circunstância. Paulo citou filósofos. Quer dizer, tudo é questão de circunstância, né? Por exemplo, eu me lembro do pessoal que fazia onde você passará a eternidade. Exatamente. Aí já dá, não é? Já dá para você entrar no assunto. E qualquer coisa que se eu conversar de futebol, eu acabo em Jesus, irmão. Se eu falar de pescaria, eu termino com Jesus. Porque é uma coisa minha. Tá certo. Nós vamos ao break aqui da emissora. Você quer contribuir com esse programa? Eu vou passar aí o número da conta agora para você que quer nos ajudar, você que quer que esse programa permaneça no ar. Bicho, programa de hoje muito legal. Estou aprendendo muito esse bate-papo sobre evangelização. Muito legal, muito bacana. Daqui um pouquinho estou de volta com você. Quer contribuir com a nossa programação? Caneta e papel na mão, anote. Daqui a pouquinho estamos de volta. Se essa programação tem trazido vida para você, contribua para que esse programa permaneça no ar. Faça sua doação através do Pix, chave pelo CNPJ 07 098 225 0001 71 ou pelo Banco Bradesco, agência 54, conta corrente 1396 25-0 ou na Caixa Econômica Federal, agência 0236, conta corrente 4165, dígito 1, operação 3.
Em nome da comunidade cristã Amor e Graça, a Igreja da Família.
Inscreva-se no nosso canal do YouTube acessando Amor e Graça e concorra todos os meses ao livro dos sentimentos. Canal Amor e Graça no YouTube. Acesse e receba o melhor de Deus. É isso aí, de volta com você, programa Respondendo Suas Dúvidas, tema de hoje, evangelização. Você viu que o programa aqui tá pegando fogo, hein? Olha a audiência que nós estamos aqui também no YouTube, hein? Crescendo cada vez mais. Manda ali o seu like para nós, manda o seu joinha para nós, canal Amor e Graça, e você pode também assistir a nossa programação pelo canal do YouTube. Já tínhamos recebido aqui o pastor Roberto Cruvinel e ele chegou agora, teve um pequeno imprevisto, né, o qual impediu ele de estar aqui no horário de abertura do programa, mas está aqui presente, pastor João Barbosa, pastor da Assembleia de Deus do Ministério do Belém de Taboão da Serra, com aproximadamente 4.000 membros, escritor, diretor de comunicação da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em São Paulo, presidente do Conselho de Comunicação de Imprensa, presidente da Comissão de Assembleia de Imprensa Confardesp, apresentador do programa Movimento Pentecostal, apresentador do programa de rádio Conversa Franca e professor do curso online Mistério na Prática. Pastor João Barbosa, prazer recebê-lo no programa Respondendo Suas Dúvidas, seja bem-vindo. Eu agradeço muito, Bispo, é uma honra muito grande poder estar aqui contigo ao vivo e a cores. Quero já pedir perdão a toda a audiência pelo horário, acabamos atrasando. Rever o Cruvinel sempre uma alegria, paz, uma alegria muito grande. Tiagão, Deus abençoe. Como é bom estar de volta na Adore, eu fiz um programa na Adore por 3 anos, 2 horas no ar, pela manhã. Poxa. Foi um trabalho muito gostoso, muito agradável. E até hoje, Bispo, a gente tem retorno desse trabalho, porque a Adore sempre foi uma rádio muito forte e alcançou muito o interior de São Paulo. E a gente ficou no ar 3 anos inteiro. E dá a impressão que muitas vezes você não está sendo ouvido, mas é muita gente que participa da Adore e está aqui com o senhor é uma grande honra. Muito obrigado. Nós recebemos, pastor João, uma média de 200 participações, todo o programa aqui que eu faço, 200 mensagens de WhatsApp, de texto. Então a audiência assim, é muito grande. E um abraço também, viu, pastor, para os irmãos de Curitiba. Nós estamos em cadeia com a Líder FM em Curitiba, 91.3. Seu abraço também para os curitibanos, né? Claro, com muita alegria. Curitiba é uma terra maravilhosa, um dos melhores lugares do Brasil para morar. Um abraço a todos os paranaenses, um abraço a Curitiba. E quero aproveitar, abrir um espaço aqui para mandar um abraço para o meu presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa. É sempre uma honra poder estar representando aqui a Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Está certo, nós estamos aqui, já fiz várias perguntas, pastor Roberto Cruvinel. O pastor Roberto Cruvinel já suou, já limpou o suor, já ficou tenso, né? Aqui com as perguntas que chegam. E nós temos um áudio do outro bloco que nós não conseguimos tocar, que é o áudio da Vera da Cidade Líder. Eu queria que os pastores pensassem nessa pergunta, porque ela faz a evangelização, ela evangeliza as pessoas, só que ela teve um passado não muito legal. E aí as pessoas falam assim, poxa, agora você vem me falar disso? Olha, já aconteceu comigo, já aconteceu com o pastor Roberto Cruvinel, já aconteceu com o pastor João Barbosa, né? Você fez aquilo de errado no passado e agora você vem me falar, né, que Deus mudou a sua vida, que é diferente. Explica isso para nós, vamos ouvir o áudio da nossa amiga Vera. Bom dia, Vera! Bom dia, bispo e convidado. Bispo, é assim, quando a gente foi errada no passado e hoje em dia a gente sabe que errou, né, e conheceu a verdadeira palavra, e a gente quer passar isso para alguém e a pessoa não aceita e julga ainda o passado da gente. O que devemos fazer? Está certo, pastor João Barbosa, e aí? Eu compreendo que Cristo me perdoou, mas a pessoa do lado dela compreende que Cristo perdoou? Não, as pessoas são implacáveis, né? O crente já é implacável. Imagine a pessoa lá de fora, né? As pessoas de fora, você errou, não consigo te ver uma nova pessoa. Como evangelizar uma pessoa dessa que fala assim, o seu passado te condena? Parte 1, 2, 3, 4, 5, 6 e vai. É uma pergunta muito interessante. Lembrando que na década de 70, na década de 80, houve uma grande força dessa história, das pessoas que tinham passado muito feio, que acabavam gravando o LP. Lembra do LP? Eu lembro aí. Lembra do LP? Que gravava o long play. Long play. Tinha fita cassete, depois que... Álbum duplo, você lembra do álbum duplo?
Esse pessoal do testemunho, quem não lembra dos CDs ou dos DVDs de testemunho? Então, minha irmã, lembre-se de uma coisa, nós temos que ter consciência que nós não convencemos ninguém do pecado. Quem convence é o Espírito Santo. Seu testemunho, sua mudança de vida, seu jeito de ser agora, vai falar mais alto do que as suas palavras. Então, quando você for evangelizar e alguém não acreditar que você mudou, não precisa convencê-lo que você mudou. Mas diga para ele, observe a minha vida e você vai ver o quanto eu fui transformada. Conte a sua experiência com Jesus, sua paz, sua alegria, a segurança que você sente hoje. Essas suas palavras ficará no coração dele e será como uma semente que o Espírito Santo usará para convencê-lo que ele também pode mudar. Porque muitas vezes a pessoa é agressiva em palavras, mas interiormente ela está desesperada, ela não tem paz, ela não tem alegria. E quando você disser, eu era realmente uma pessoa assim, 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 mas Jesus me mudou, é simplesmente isso. Descanse e não tente provar nada a ninguém. Acredite, literalmente, que você está falando a verdade e a verdade vai prevalecer. Está certo, tá então a resposta para comentário aqui, se me Vera? permite. Sim. É tão importante isso, e essa questão dessa época aí que nós pegamos dos LPs de testemunho. Nós que somos mais de 30 anos. Mas o pastor tem cabelo branco, eu já nem cabelo tenho mais. Mas o que acontece? Que muita gente se converte porque diz, se Deus fez na sua vida, pode fazer na minha também. Olha aqui de João 4,39, questão da mulher samaritana, que diz, muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto eu tenho feito. Quer dizer, a mulher que era reprovada, que ninguém queria estar com ela, foi transformada. Não foram todos, não foram, mas muita gente. Irmã, prega aí, irmã. E conta que Jesus mudou teu passado. Bispo, só uma intervenção aqui que é muito importante com essa colocação. Quem está aí tem que lembrar o seguinte, o maior evangelista, para mim, da história bíblica pós-Jesus, Paulo. Plantou tantas igrejas, é o grande doutrinador da igreja evangélica, da igreja cristã, porém, ele também não é aceito. As pessoas não acreditam no seu testemunho. Sim. Você vai ler vários versículos que as pessoas dizem, cuidado, esse era o... É normal, é bíblico. Era esse perseguidor, né? Isso, esse perseguir. E alguns desconfiaram de Paulo até o final. Então, Vera, não tem jeito, né? Faz a sua parte, faz o que você tem para fazer e creia que Deus vai fazer a obra. Não é você que faz a obra, é Deus que faz a obra e fique nessa esperança. Eu queria que vocês preparassem aí o áudio do Marivaldo Costa. Eu tenho uma pergunta aqui para os nossos convidados. A evangelização de hoje, na opinião de vocês, precisa ser aprimorada? Nós temos aí a questão do testemunho de Jeová, né? Até hoje ele bate na porta da pessoa 9 horas da manhã, domingo. Não sei onde o concílio pelo qual eles chegaram, que esse era o melhor horário para se evangelizar. E vão lá de porta em porta. Aliás, hoje em dia, né? Esses dias até fiquei com dó, porque eu não abro o meu vidro do carro para receber folheto, porque eu não quero jogar folheto fora e eu acho que vou sujar a cidade. Mas teve uma irmã que deu tanta dó dela que eu abri o vidro do carro. Ela estava com aqueles folhetinhos antigos da Assembleia de Deus, né? Que a Assembleia de Deus evangelizava muito no passado, que comprava lá na Conde Sarzedas, que o pastor Cruvinel deve conhecer também, que é da época dele. Já foi muito na Conde Sarzedas. E eu peguei o folhetinho dela, mas fiquei com uma dó dela. Falei, poxa, já pensou esse método de evangelização? Na opinião de vocês, o método de evangelização precisa ser aprimorado? Antes, vamos ouvir o áudio do Marivaldo Costa, que ele faz essa mesma pergunta. Ele faz a pergunta aqui sobre a evangelização do testemunho de Jeová. Vamos lá. Olá, Bispo Marivaldo Costa. Fazer uma pergunta para o pastor Corvinel sobre evangelizar. Testemunho de Jeová afirma que eles pregam o evangelho porque prega de porta em porta. Esse evangelho que eles pregam é o evangelho da Bíblia, né? Está correto, porque a Bíblia afirma que só haverá o fim quando for o evangelho pregado por todas as nações, né? E outra pergunta, aceitar Jesus Cristo já está salvo? Tá certo, ele fugiu um pouquinho do assunto da evangelização, né? Mas aí, a bomba ficou com você, pastor aí Roberto. Também já é um outro ramo do trabalho missionário, que é apologética e evangelização de adeptos de seitas. Russelitas, não é? Ou Testemunhas de Jeová. O Testemunho de Jeová foi fundado por Charles Taze Russell. Não é evangélico, a tradução do Novo Mundo não é a Bíblia. Para você ser evangélico, seja você Assembleia de Deus, Brasil para Cristo, Quadrangular, Presbiteriano, você tem que acreditar que Jesus Cristo, ele é Deus,
que Jesus Cristo é o único salvador da humanidade. Quer dizer, existem regras fundamentais. Se você pegar o Mensageiro da Paz, ainda publica isso, né, pastor? 14 regras de fé. 14 regras de fé do que é o essencial para ser um cristão. Bom, para ser salvo, Atos 2, 21, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10, 9 e 10. Quantas vezes eu ouvi Jimmy Swaggart falar isso na televisão, né? Ele dizia, se teu coração creres, tua boca confessares a Jesus, você será salvo. Então é dessa forma. Agora, se você é salvo, Jesus transforma a sua vida. Esse negócio de vem como está, fica como quiser, não é bíblico. Então, a resposta do meu irmão é exatamente essa. Agora, a sua pergunta é muito interessante. E eu vou deixar, já que o senhor ele perguntou para o senhor, vou deixar o pastor João Barbosa responder essa aqui. Pastor, você acha que a evangelização precisa ser aprimorada? Tá bom assim continuar batendo de porta em porta? Hoje em dia, se eu bater em 50 portas, uma vai se abrir pro senhor, porque a maioria já pensa que é ladrão, bandido que tá batendo ali, né? Que é assaltante. Hoje tá muito perigoso isso aí. E como é que o senhor vê? Eu acredito sim que tem que se aprimorar. Lembrando que, para mim, inovar não é construir algo novo. É melhorar aquilo que já existe. Você pegar um carro que foi lá de 1910 e ele vai melhorando dia a dia, vai melhorando, inovar. Então nós temos um grande erro na igreja tradicional, não só nos adventistas, a própria Assembleia de Deus, com o culto ao ar livre, que muitas vezes está falando numa praça, não tem ninguém ouvindo, mas existe ainda a expectativa. Por quê? Porque nós temos a lembrança ou a estrutura rural, que receber alguém em casa era muito honroso. Quando alguém batia no seu portão, você recebia com muito carinho, era muito comum. Então, existe ainda condições de fazer o evangelismo de porta em porta? Na minha opinião, Bispo Viana, sim, existe. Você pode fazê-lo, não vai ter a mesma eficácia, mas ele ainda pode salvar e transformar vidas, que eu tenho vários testemunhos. Ainda se pode fazer ar livre? Pode e deve, tem o seu valor, tem o seu lugar. Mas nós temos que tomar uma atitude, que ela é a mais importante, atual, que é entender o mundo que nós vivemos, nos contextualizar sem de forma nenhuma perder a estrutura bíblica, mas nós temos que contextualizar. Não dá para mim ir evangelizar numa aldeia indígena no interior do Amazonas, onde não chega nem telefone, e querer falar lá de rede social, falar para os índios sobre o Wi-Fi. Não vou conseguir sucesso nenhum mostrando celular para eles. Lógico que tem algumas aldeias agora que já tem Wi-Fi, tem caminhonete e tal. Mas o local que você evangeliza é sumamente importante você entender o seu contexto. E aí vem a sua pergunta, que para mim a resposta é clara. Precisamos modernizar, mas principalmente entendendo um contexto que nós estamos inseridos. É no contexto que eu estou inserido que Deus vai me dar as estratégias de evangelismo. E aí é como o senhor disse, como é que eu vou bater na porta de um prédio, num apartamento, de uma casa, num momento como esse? Lá onde eu estou, no Taboão da Serra, ainda funciona. Ainda as pessoas dão risada, brinca, conversa na porta de casa, senta pro lado de fora. Taboão da Serra, que apesar de ser a grande São Paulo, ainda tem algumas características do bom dia, boa tarde, tudo bem, funciona. Não tem o mesmo efeito que você fazer isso em alguns lugares. Então, para mim precisamos inovar e não abandonar aquilo que deu certo, mas melhorar aquilo que deu certo. Está certo. Pastor Roberto Curvinel, assim como a palavra, para se pregar a palavra, você precisa ter um dom, chamado, uma vocação. Você não vai colocar qualquer pessoa ali para pregar no altar. Você não vai colocar qualquer pessoa para ser um obreiro. Acho que a igreja de vocês, todas, né? Todas as igrejas que eu conheço, têm regras. Por que a pessoa não precisa também? Vocês acham que é só chegar para a pessoa e falar, vai evangelizar, vai pregar a palavra? Vocês não concordam comigo que tem pessoas que elas atrapalham mais o evangelho evangelizando do que se elas ficassem quietas? Porque tem pessoa que atrapalha tudo. Então, essa Bispo, agora o senhor foi forte. Tem pessoas que atrapalham mais. Então, mas assim, mas se a pessoa não souber fazer, ela pode atrapalhar alguém de ir para a igreja. Bom, vamos lá. Bom, eu recebi a Cristo ouvi falar de Cristo com profusidade na Estrada Benedito Cesário de Oliveira, em Taboão da Serra. Uau, que legal! Eu recebi Jesus ali na Viliase, me tornei um crente em Cristo ali na Viliase. Vou te levar para pregar lá na Viliase. E ali, o que acontece? De uma mulher que não sabia o que era teologia exegética, não sabia o que era poimênica, não sabia o que era infralapsariano, nada disso essa mulher sabia. A única coisa que aquela serva de Deus sabia é que o Espírito Santo, ele convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo. E eu era esse pecador.
Então, aqui nós temos duas polarizações para tomar cuidado. Uma é dizer que só pode evangelizar que tem curso A, curso B, curso C. Nossas igrejas, eu sou oriundo da Assembleia de Deus, e nossas igrejas têm o costume da escola bíblica dominical, e nossos crentes são treinados por menor qualificação acadêmica que tem, eles são treinados na palavra. Então, evangelização não é falar sobre cabelo, não é falar sobre terno. Quando nós entramos por este caminho, que lamentavelmente vimos muito, isso atrapalha, mas isso não é evangelização. A evangelização é simples, simples. E a mensagem pentecostal clássica: Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, batiza no Espírito Santo e vai voltar para buscar a igreja. É simples, é só isso. E só isso qualquer ser humano pode fazer. Orar, qualquer ser humano salvo, né? Impor as mãos, orar por... Eu me criei ali em Taboão da Serra, em 87 eu fui para o campo missionário, voltei, 89 fui de vez. Mas até lá, São Judas, toda aquela região evangelizando no meio do barro, e às vezes com irmãs que não sabiam fazer o ó com copo, dizendo deuteronônimo. Mas quando nós entrávamos numa casa que dizíamos Jesus, em geral caiu alguém endemoniado, e quando você não crê a Bíblia diz, se você não crê no que eu falo, vê as obras que eu faço, e Jesus operando, libertando. E eu creio, bispo, de verdade, eu acredito. O senhor não é um teólogo, sou teólogo, mas sou crente. Eu creio que Deus, que Jesus, o tempo dele é sempre presente e cativativo, ele é ontem, é hoje, é amanhã. Ele libertou, vai continuar libertando. Ele salva, continua salvando. Essas pregações, por exemplo, se quer ver uma pregação que é deletéria e perniciosa e não é bíblica, vem para minha igreja que Deus vai te dar tudo. Vem para cá, Brasil. Que conversa é essa? Quem prometeu dar tudo foi Satanás, não foi Jesus. Jesus diz, aliás, a Bíblia diz, filho meu, dá-me o teu coração. E isso é evangelismo, porque ele vai mudar a tua vida. Pastor João, eu faço a mesma pergunta para o senhor. Eu vim de uma igreja que ela não tem quase nada de ensino teológico, né? Que é a Igreja Universal, que eu comecei ali, né? Como obreiro. Mas uma coisa eu aprendi. Quando a gente ia evangelizar, você nas primeiras vezes você não falava nada. Você acompanhava o obreiro, você acompanhava aquela pessoa que estava já apta para evangelizar, que eles preparavam para evangelizar. E você não falava nada, você só ouvia e depois, com o tempo, você podia falar com as pessoas. Porque o senhor vê dessa mesma visão do pastor Roberto, ou o senhor tem uma visão também de questão assim, de a pessoa tem que ter um treinamento, ela tem que saber o que ela está falando, porque se ela usar palavras, por exemplo, eu tive uma membro na nossa igreja que ela queria evangelizar e ela saía discutindo com as pessoas. Já teve até caso da pessoa xingar ela revidar o xingamento. Eu falei, olha, irmã, você não está preparada para evangelizar. Né? Ela ficava nervosa porque a pessoa ficava insistindo. O senhor vê que tem que ter um preparo ou, na sua opinião, o senhor não concorda com isso? Qual é a sua opinião sobre isso? Bom, vamos lá. É muito importante nós entendermos o que foi colocado aqui pelo pastor Cruvinel, na minha opinião, sobre a polarização. Nem muito direita, nem muito esquerda. É lógico que nós temos que, para mim, é obrigação minha como pastor, do dirigente da congregação, do líder de evangelismo, ter um grupo que ele treine. Não dá para colocar na rua pessoas inexperientes, até mesmo um endemoniado, a pessoa pode querer segurar no braço, querer ter atitudes que vai causar danos à evangelização, à pessoa mesmo que está evangelizando e quem está sendo evangelizado. Então, para mim, eu concordo plenamente que precisa ter um treinamento. Desse treinamento não é um curso de teologia diretamente, não é a pessoa ser um acadêmico, ter uma estrutura teológica, uma missiologia, coisa parecida. Mas, literalmente, nós vemos a mulher samaritana no capítulo 4 do Evangelho de João, que logo após a sua conversão, horas, talvez 2 horas, 1 hora depois da evangelização, ela ganha a cidade conduzindo as pessoas a Jesus. Então isso me dá noção clara que é possível começar a evangelização sem nenhum preparo, se é que se pode dizer assim. Porém, no entanto, todavia, tem que ter esse cuidado. O cuidado que a Universal do Reino de Deus tem com o evangelismo, fantástico. Você cria um grupo, e aí no grupo você põe os novos para que eles aprendam. Acho super interessante. Mas a partir do momento que eu determinar que você não pode evangelizar porque você não está treinado, eu vou criar uma ruptura naquilo que eu considero a mensagem do evangelho. Todos nós temos que anunciar Jesus. Jesus me salvou, me transformou. O evangelismo é literalmente falar Jesus é bom. Se a pessoa aprender, aí sim,
Essa mulher que o senhor disse que teve a experiência com ela, que ela gritava, que ela discutia, que ela fala, pode buscar aqui em casa, ela faz o mesmo com os meninos, com o marido. É a natureza da pessoa que é muito explosiva. E ela vai ter que ser mais cuidada. Então, minha opinião direta é, não devemos proibir a evangelização, mas devemos construir, capacitar a esses líderes, que foi uma das colocações do Cruvinel, que é o caso da Escola Bíblica Dominical, que vai preparando minimamente. Mas nós vamos ter inúmeros textos bíblicos que são pessoas despreparadas que fez grandes coisas para Jesus. Aquela menina que evangeliza a mulher de Naamã é uma menina escrava. O conceito dela bíblico aí deve ser muito pequeno, mas ela tem uma certeza no coração. Há um profeta e há um Deus que pode mudar a sua vida e vai fazer isso com Naamã. Ô, Cruvinel, retornando aí a tréplica para o pastor Cruvinel, Paulo fala assim, quando cheguei em Coríntios, leite vos dei de beber, não vos dei alimento sólido, porque não podeis suportar, porque ainda sois carnais. Então Paulo mostra que há uma fase, né, da pessoa receber Jesus e ela vai se convertendo, vai se tornando firme na fé. Todos nós passamos por essa fase, né? Ninguém aqui nasceu super crente e foi assim até o fim. Aí já pensou... chega lá uma pessoa que não tem a cabeça de Paulo e não dá leite, dá feijoada para a igreja. Pô, ela não pode desviar uma pessoa do evangelho, porque Jesus, ao mesmo tempo que ele fala, aquele que salvar uma pessoa, grande é o galardão, é até um copo de água que você dá para o seu próximo, grande é o seu galardão. Jesus fala também, ai daquele que faz tropeçar um dos meus pequeninos, melhor fora que amarrasse uma pedra de moinho e se matasse, porque desviou uma pessoa. Essa experiência de você saber o nível da pessoa, né, para evangelizar, também o senhor não acha importante isso aí, como o Paulo cita? Inclusive a linguagem, né? Nós somos numa época de culto na nossa igreja, né, do saudoso pastor Samuel Rodrigues. Até mesmo as células, né? Viu, pastor? Só para emendar a pergunta, as células, às vezes as pessoas pegam qualquer pessoa para fazer uma célula ali. Essa visão de célula moderna, onde todo mundo é líder, primeiro já não tem nem sustentação teológica, nem bíblica, não tem sustentação bíblica. Pega o irmão que está precisando de leite, eu dou uma feijoada para ele, o irmão não quer mais saber de vir na igreja. O que acontece? Cada público tem uma linguagem, a ferramenta muda, a mensagem não pode mudar. Então nós fizemos muito culto com banda, em praça. E tem aquele negócio, palavra ao presbítero tal, que o pessoal nem sabia o que era presbítero, e está dizendo palavra ao presbítero tal. A linguagem, eu volto aqui à questão da música, como foi nos anos 90, nos anos 80 também, que tinha um objetivo, apresentar Jesus dentro da linguagem específica daquele grupo. Lamentavelmente, hoje nós vemos aqui uma questão de ostentação. Tem um monte de teólogo Google aí, né? Camarada que vem de rodear a terra, que muitas vezes não tem comprometimento com uma igreja, e é verdade mesmo. Camarada chega nas igrejas, às vezes num culto de é convidado para trazer uma palavra no culto de evangelização, quer ser chamado de reverendo, e aí começa, caros e diletos propínquos, nesta magnânima noite meditaremos na indelével e sacrossanta palavra de Deus. Isso é grego? Não, né? Não, sai de... Aí ele sai do pedantismo e começa, muitas das vezes, se liga, né, irmão? Irmão, a mensagem tem que ser simples, todo mundo tem que entender. Um bom pedreiro, ele levanta uma casa, ele tem a quantidade de... Todo mundo sabe que a casa está bem feita, mas ninguém está vendo o ferro que está dentro, mas está vendo a estrutura da casa. Nós vemos isso, pastor João, muito, e muitas vezes dos jovens que vão nas nossas reuniões de obreiros, que ficam entregando convitinho para pregar, cartãozinho para pregar, não é? Está errado, está errado. A mensagem do evangelho tem que ser entendida por todo mundo, todo mundo. Então, compartilhar, nem digo feijoada, da comida estragada, não é? Comida estragada, teologia da prosperidade é comida estragada, não é? Quebra de maldição hereditária é outra comida estragada. O negócio é Jesus é suficiente, ele salva, ele cura. Fiz um debate na televisão com um irmão, dizendo que crente tem espírito familiar. Então, para que eu vou aceitar Jesus que morreu na cruz? Deixa eu te dizer, se Jesus salvou você, ele salvou mesmo e acabou. Ponto. Agora vamos falar para os outros que Jesus salva, como uma mulher samaritana. Desse jeito. Está certo. Pastor João, qualquer pessoa pode evangelizar, né? Eu já fiz essa pergunta aqui um pouquinho, mas eu vou completar essa pergunta. Muitos obreiros, né? Às vezes um obreiro, um diácono, né? Um tesoureiro, ele é afastado ali da obra,
porque fez alguma coisa errada, né? De repente caiu lá no pecado, então ele foi afastado das igrejas, das obras. Algumas igrejas até, que eu acho muito errado, privam a pessoa de todas as demais coisas, não pode nem participar de ceia, mas de nada, etc. Elas são meio que deixadas no banco, né? É o termo popular, deixadas no banco. Aí quando chega a hora da evangelização, que é para ganhar alguém para Cristo, pode evangelizar. Mas peraí, se a pessoa não pode trabalhar de obreiro lá na igreja, para passar um envelope para a pessoa, o obreiro ali fica mais na questão de segurança ali, observando se ninguém vai ter uma bolsa que vai ser roubada, se alguma coisa, fica ali passeando entre a igreja para ajudar o pastor na ordem do culto. Ele não pode estar ali com a gravata, ele não pode estar ali com o seu crachá de obreiro, ele não ppode estar na tesouraria, ele não pode estar como um diácono ali na portaria, mas ele pode evangelizar, que é uma coisa tão nobre, que ganha vidas para... Não é uma coisa meio errada aí nessa regra? Como é que o senhor vê essa regra que muitos ministérios fazem? Essa para mim é boa e é fácil, porque é a minha casa. Essa é a regra da Assembleia de Deus. Vamos lá. Se um obreiro está disciplinado por adultério, ele teve um amante, aí descobriu o amante dele, confessou, por que a disciplina? Primeiro, ele confessou e deixou, ele está perdoado. Ele vai para o céu naquela hora. Ele acabou de pedir perdão, ele está salvo, não tem nenhuma condenação sobre ele. O que a igreja tradicional, a igreja evangélica pentecostal mais tradicional, trouxe como disciplina, foi uma forma de observação do testemunho dele, das atitudes dele, provando o seu arrependimento, para que ele se reestruture e volte às suas ações. Mas ele continua dizimando. Mas ele está disciplinado e pode dar o dízimo? Ele continua disciplinando. Ele continua salvo, continua com os direitos da salvação, porém ele está em observação. E como uma das regras do evangelho de quem está em Cristo é falar do amor de Deus, ele pode evangelizar. Porém, dentro da Assembleia de Deus, ao qual eu faço parte, se ele tiver em disciplina, ele não pode fazer parte da equipe de evangelismo no sentido de estar liderando, de participando. Mas ele pode acompanhar, pode entregar um folheto, mas ele não vai ter oportunidade para pregar se for um culto ao ar livre, ele não vai ter oportunidade para falar se for um culto na casa de irmãos, porque a ideia da disciplina é observar e a pessoa sentir que houve uma punição pelo seu erro, para que ele possa não cometê-lo mais. É uma tradição, de novo, rural, que acontece há séculos, que de forma moderna hoje talvez não crie o mesmo efeito, mas a minha experiência pastoral, que aí é um conhecimento mais empírico do que propriamente acadêmico... Chique isso aí, hein? Empírico foi chique. Você viu? Tem futuro, não tem? Tem futuro. É um conhecimento do meu dia a dia, da minha lida pastoral, meu conhecimento de lida, eu não vou ter uma estrutura científica, por isso empírico. Então, o que eu quero colocar? No meu conhecimento, aqueles que não tiveram essa disciplina, que não sentiram o peso de ter errado, simplesmente ele pediu perdão e continuou, a maioria continua cometendo os mesmos erros. Então, para nós, assembleianos, a disciplina acabou causando bom resultado de arrependimento. Só completando, importante dizer o seguinte, não tem... nenhuma ordem bíblica disciplinar e por 10 dias. Isso que eu ia lhe perguntar. Não. Porque um dia um membro chegou para mim, pastor, quanto tempo é a minha punição? É difícil responder isso, né? Tem tempo de punição? Mas tem igreja que estipula, você está 10 anos afastado do ministério. Mas isso está na Bíblia? 10 anos afastado, 5 anos afastado? Sim, mas é muito importante o senhor entender o seguinte, não tem heroína na Bíblia, não tem cocaína na Bíblia, não tem crack na Bíblia, não tem círculo de oração, não tem grupo de louvor na Bíblia, não tem a nossa liturgia na Bíblia. Tem muita coisa que o senhor pratica e faz, e eu pratico e faço como cristão evangélico, que não está escrito. Então, nem todas as regras da igreja é um rito escrito, mas é um rito de doutrina, por isso um conhecimento do dia a dia, que não é um conhecimento teológico, mas é um conhecimento de experiência própria para bem do povo. Exemplo, ó, uma coisa que o senhor vai gostar muito, porque eu já vi que o senhor não é dos tradicionais. A Assembleia de Deus, por décadas, proibiu o futebol. Rapaz. E qualquer um que tivesse... E capoeira? Podia? Não? Capoeira também não. Qualquer um que tivesse... mas eu vou lhe explicar. Eu vou doutrinar o senhor hoje aqui ao vivo e a cores. Ó. Vamos lá. Por que então que futebol foi proibido na Assembleia de Deus? Porque na década de 20, de 30, de 40, de 50, o grande futebol não era na televisão, não era no rádio, era na várzea. Então, todas as pessoas que trabalhavam de segunda a sexta e sábado até o meio-dia, depois ia para o campo, porque em volta do campo de futebol estavam os bares, os mercados, estava toda a vida urbana, estava ali naquele local. E ali era lugar de prostituição, de briga, de palavrões, lugar de muita coisa pesada acontecia em volta do campo.
Inclusive muitos assassinatos, muita violência. Quando a pessoa aceitava Jesus, o que dizia o pastor daquele local? Este não é um local para você frequentar, porque esse local só tem o que não presta. Você agora é crente, você pode ir lá para evangelizar, mas não sentar na roda de escarnecedores, até porque a igreja era muito perseguida. Então, quando você chegava num local desse dizendo que era cristão, você era alvo de chacota. Então, todos os usos e costumes que a igreja encontrou fora da Bíblia é tentando dar ao povo uma estrutura da sua época para que ele pudesse viver melhor como cristão. Lembrando que, grande erro nosso, é não entender que o tempo mudou. Que já não tem mais o campo de várzea, já não tem mais o porquê proibir o futebol. Pastor, me Tanto é permite que eu uma sou parte? corintiano. Meu Deus. Eu também. Então, já estamos... Mas uma coisa que é interessante, viu? Porque às vezes até o nosso povo, nosso próprio povo, não tem esse entendimento que o pastor João colocou. Porque, por exemplo, muita gente não sabe por que sentar mulher de um lado e mulher do outro. Isso tinha um porquê no começo da igreja, principalmente do nosso povo, nós pentecostais clássicos, não é que tínhamos poucos obreiros. Então, o que acontece? Alguns costumes se perpetuaram, mas a devida explicação do porquê não é dada. Por exemplo, disciplina, o Dr. Shedd coloca lá na disciplina da igreja, na verdade, esse irmão, ele não chega a ser... parece uma punição, mas na verdade é uma prevenção. É um tratamento, é um tratamento com amor. Porque disciplina tem a ver com discípulo, trazer o camarada para perto. Está doente, meu irmão, você está doente. Você plantou, colheu, agora nós vamos ter que cuidar de você. Então, não vou deixar você chutar uma bola com a perna quebrada. Você está com a perna quebrada, então vem para cá até você ser curado, não é? E é exatamente isso. E a disciplina é bíblica. Está lá em Mateus 18, está lá em 1 Coríntios capítulo 5. Está certo, vou fazer a última pergunta para o pastor Cruvinel e a última pergunta também para o pastor João. A sua pergunta, o pastor Cruvinel, a religião pode atrapalhar a evangelização? E a pergunta para o pastor João é a seguinte: como evangelizar o fanático? Paulo diz para nós não nos reunirmos para discutir opiniões, que para nada aproveita, exceto para subversão, para fundar ouvintes, né? Então, discussão de palavras, né? Um bate-papo, como nós estamos fazendo aqui, ele eleva a mentalidade da pessoa, porque a pessoa vê a opinião de um, de outro, mas tem pessoas que elas gostam de discutir, brigar. Eu já vi debates, por exemplo, que as pessoas quase saíram no tapa, inclusive acho que o pastor Cruvinel estava ali, e o cara que foi brigar com ele devia ser maluco da cabeça, porque ele faz capoeira, então o cara não podia brigar com o pastor Cruvinel. E essa pergunta é sua: como evangelizar os fanáticos? Vai pensando aí, pastor Roberto Cruvinel, última pergunta para o senhor: a religião pode atrapalhar a evangelização, que é mais ou menos na linha do fanatismo? O sentido da religião, o sentido teológico, né, do latim, religare, de Agostinho, é ligar novamente com Deus, certo? Porém, o sentido dierno é diferente. E eu escrevi certa feita, o pessoal que está aí no Instagram do meu querido pastor João Barbosa, lá da auspiciosa cidade de Taboão da Serra, eu escrevi certa feita assim, não tenha medo de Deus, tenha medo da religião, porque Deus, se você pecar, ele te manda para o inferno, mas se você confessar o teu pecado, ele vai ter misericórdia de você. Agora, a religião pode tornar a sua vida um inferno. Então, às vezes, o conceito religioso que está acima do Evangelho de Cristo, ela macula, ela deteriora, ela contamina a mensagem. Eu já vi casos assim de a pessoa que estava numa igreja, lá onde eu fui missionário, no campo missionário, no estado da Bahia, no sertão, no meio do mato. A pessoa recebeu Jesus, foi à frente, eu ainda faço apelo de pessoa vir à frente, em quase qualquer reunião. É minha questão comigo. A pessoa veio à frente, aceitou Jesus, não deu tempo dela chegar na porta da igreja, já tinha alguém dizer: amanhã você não pode vir com essa saia aí. Quer dizer, a Bíblia diz que o Espírito de Deus é poderoso para completar a obra, não é por força nem por violência, é o ensinamento. Então, às vezes, aquela religião, não, você está essa igreja que você está não é boa. Vi casos, eu como assembleiano, de orar com pessoas de uma outra denominação, que me dava a paz de Deus, e dizer: meus irmãos só são aqueles que são dessa igreja. Eu fiquei escandalizado, eu era novo convertido.
Porque lá em Itapuã, inclusive, lá na nossa região. Eu fiquei escandalizado tal de ter um preconceito no meu coração contra aquele povo, até a hora que Deus quebrou, porque tem um povo crente lá abençoado também. Então a religião pode sim. É por isso, irmãos, que nós temos que ser libertos pela palavra. Palavra de Deus é transformadora. Você conhece a verdade, ela te liberta. Qual é a verdade? Tem um texto grego, Legei autu Jesus, ego em mi, rodos kai realete e acarrizou. Jesus disse, eu sou a verdade. Andando com Jesus, a gente vai ter discernimento, entendimento das pessoas. É isso aí, já falei demais, que o Senhor abençoe. Não é? Tá certo. Pastor João Barbosa, como evangelizar o fanático? É melhor não evangelizar, melhor obedecer lá o que Paulo diz, para não discutir questões de opinião que não vai adiantar nada, né? Às vezes a pessoa fica lá, eu vou evangelizar o cara e o cara é fanático, aí o cara começa a brigar com você. Tem jeito de evangelizar? Não tem? Como o senhor vê essa questão? Muito boa pergunta. Primeiro respondendo com um afirmativo, sim, tem que evangelizar, sim, tem jeito de evangelizar. Agora o porquê? Vamos lá. A grande questão é literalmente a discussão, a querer provar que você está certo. A evangelização, a igreja tem que tomar ciência que nós não convencemos, nós não temos que converter ninguém. A gente tem que falar do amor de Jesus, das Escrituras, e Deus vai fazer a obra. O grande erro é que muitos evangelizadores, ele quer converter a pessoa, ele quer transformar, bispo, a pessoa em alguém da sua fé, da sua religião. Muitas vezes nem quer levar Jesus, quer levar para a sua igreja. E com essa fã de transformar essa pessoa, entra na discussão. Então vamos lá, vou trabalhar com alguém e eu vou dizer uma coisa interessante. Essa discussão de fanáticos, às vezes existe entre teólogos. Porque um é calvinista, outro é arminiano, um é pré, outro é pós, e eles acabam entrando em grandes discussões por teorias tolas, que não vai levar a nada. O arminiano vai para o céu, o calvinista vai para o céu, o pré, o pós, e vamos embora, vamos subir para o céu. Mas vamos lá. Como é que eu faço para evangelizar um cara que é pai de santo, que odeia a minha religião, que não gosta de crente, não aceita cristão? Você não precisa falar da sua religião. Só pergunta para ele se ele crê na Bíblia. Creio. Se ele não crê, não tem muito o que você fazer. Você deixa ele, mas não tem inimizade. É muito mais fácil ganhar calado do que discutindo. Quando as pessoas veem que eu sou uma pessoa boa, amiga, que eu acompanho, que eu ajudo, ele vai ver em mim alguma coisa que já aconteceu algumas vezes, bispo. O cara fala assim, você não parece ser da Assembleia de Deus. Já aconteceu algumas vezes. A pessoa fala para mim, rapaz, o senhor não parece crente. Ele parece advogado, né? O João Barbosa. Obrigado. Mas vamos lá, eu tive com César Cavalcante agora, num almoço, junto com um dos grandes teólogos do Brasil, e estava junto comigo mais o pastor Anderson, eu e mais uma pessoa, nós estávamos almoçando. E aí, pastor César começou a discutir teologia com o irmão que estava na frente. Rapaz, eu falei, esse negócio não vai dar certo, discutir religião nunca é bom. De repente eles param e começam a discutir política, porque do lado de lá era PT e o César querendo defender que teria que ter direito e tal. Falei, cara, saiu da religião para política. Agora? Aí eu olhei aquilo e falei, vai dar briga. Falei, meus irmãos, posso fazer uma opinião aqui para nós ver se nós almoçamos em paz, tranquilo? Disse, claro. O senhor é corintiano? Ele falou, pera, quem é corintiano? Tá fora, o pastor João Barbosa tá fora da doutrina. Você tá dentro da doutrina da Assembleia de Deus, tem que falar assim, ó. Como diz o nosso pastor presidente, amados. É assim ou não é? Aí eu coloquei futebol, religião e política. E do meu lado, quem tava comigo era um homossexual. Aí eu botei ele na discussão, falei, explica para esse teólogo aqui o que você acha, rapaz, não prestou? Resumo, não vale a pena brigar nem discutir. Não vale a pena discutir. Bom, nós falamos hoje sobre evangelização, eu vou dar agora 3 minutos para cada um dos nossos convidados, para eles darem as suas considerações finais sobre o tema, passar as suas mídias, seus acessos aí de contato. Inclusive, você quiser assistir essa parte aqui do nosso programa, entre agora no canal Amor e Graça no YouTube, entra aí no YouTube, canal Amor e Graça. Olha, estamos com 371 ali pessoas nos assistindo. Ao vivo? 185 likes, 185 likes, por favor. Dá o seu like lá pra nós. Você tá esquecendo do like hoje, né? Dá o like lá pra nós no canal Amor e Graça no YouTube, por favor. Dá o seu joinha para você monetizar a nossa programação. Começar com o pastor Roberto Cruvinelli, já é da casa, antigo, né, pastor Roberto? Tá sempre aqui conosco. Tem crédito, né? Pastor, fala lá do seu curso, tá tendo aquela promoção do curso de grego, né? E depois aí o senhor dá suas considerações finais. Vou
tocar aqui, pronto. Eu quero aproveitar e fazer um convite. Agora, eu estarei em Diadema agora, do sábado, pregando na Vida Eterna, às 18 horas, ali no Jardim Caema. Tá tudo no meu Instagram. E segunda-feira temos um culto, temos uma reunião a favor da família lá no Salão Nobre da Câmara Municipal. Vocês são meus convidados às 18 horas. Eu vou estar no dia 27... Câmara Municipal de São Paulo? Câmara Municipal, é meu convidado, pastor. São Paulo, né? São Paulo, isso. No dia 27 estaremos na igreja do pastor Silas Furtado com o tema Igreja Sob Ataque. Lá no Grajaú, vocês são meus convidados. Sexta-feira, dia 28, estaremos com o apóstolo Rodrigo Salgado, mesmo tema, Igreja Sob Ataque, ali em Pirituba. E assim vai. Quer estudar teologia comigo, sem sair da sua casa? Curso reconhecido por 2 convenções da Assembleia de Deus. Meu número na CJDB é 2336. Sou antigo, viu? 2336. Ele já vai puxar a carteirinha lá, ó. Ele é de 1920, por isso começa com 20. Então, olha, vem estudar teologia comigo, curso básico, médio, avançado em teologia, não é? Também, tudo apostilado, tem o curso de grego bíblico, grego online. Quer estudar? Me manda uma mensagem para o WhatsApp 11 96766 5787. 11 96766 5787. Achei aqui um irmão mais velho do que eu aqui, ó. 5 mil mais antigo do que eu aqui, ó. Então manda uma mensagem para 11 96766 5787, também para convites. Lembrando, convidar você a entrar no meu canal do YouTube. Pastor Roberto Cruvinel, tem lá o Prosa Cristã, muitos programas meus das emissoras que eu participo, tá ok? Tanto de rádio quanto TV. Deixa eu te dizer uma coisa, evangeliza, irmão. Fala para todo mundo que Jesus é o Senhor da glória, que Ele salva, que Ele cura, que Ele liberta, que Ele tem a resposta, que a alma humana tem um lugarzinho que só Jesus cabe. Vamos voltar àquela pregação simples, aquela pregação transformadora que faz as pessoas terem lágrimas nos olhos. Volta a fazer apelo, entra nas casas e diga, posso orar por você? Eu não quero saber de culto. Tá bom, eu quero entrar só para orar. Posso fazer uma oração? A pessoa vai dizer que pode. Mas pergunta, posso ler a Bíblia? A pessoa vai dizer que pode. Posso cantar um hino? A pessoa vai dizer que pode, ponto, você fez um culto ali naquela casa. Seja uma bênção, se tu uma bênção, não importa a tua denominação. Obrigado, pastor João Barbosa, que bom revê-lo. Bispo Emerson, foi maravilhoso. E você que abrilhantou a programação, um beijo no seu coração. Está certo. Obrigado. Aí tem o curso de grego? De grego, tá gente. Esquecendo o curso? Teologiacursos.com.br, tem escatologia, grego, tudo online. Vai ter promoção para quem? Promoção, então você me manda uma mensagem no WhatsApp com a palavra grego. Com 11 967 66 5787. Slowly, please. 11 967 66 5787. Está certo. Pastor João Barbosa, também 3 minutos. Eu quero agradecer muito a sua presença aqui, por estar aqui conosco, e as suas considerações sobre o tema e seus contatos, por favor. Primeiro, louvar a Deus pela sua vida. Para mim, uma honra conhecê-lo cada vez mais de perto. E eu tenho para mim, Bispo Emerson, que amigos, quando você escolhe por qualidades, por altura, por benefícios, e muitas vezes a gente erra. Eu acho que o verdadeiro amigo é aquele que Deus dá. Deus dá amigo a gente. E tenho muita alegria de poder estar aqui contigo, vendo você fazer um trabalho tão especial para o Brasil, porque hoje nós alcançamos o Brasil todo através da internet, por que não dizer o mundo, e também a Grande São Paulo, que é maior número de pessoas no mesmo lugar é aqui em São Paulo. Eu quero deixar para vocês que estão em casa uma palavra muito clara. O evangelizar é querer ganhar alma para Jesus. Se você não amar os pecadores, se você não tiver compaixão do perdido, você não vai ter força para evangelizar. O evangelismo ele é envolvido no amor, na paixão, não de levar alguém para a tua igreja, mas levar alguém para Jesus e principalmente tirá-lo do caminho da perdição e levá-lo para a eternidade. Eu tenho uma estratégia de evangelismo, bispo, que já ajudou muita gente. Eu chamo de evangelismo de oração. Você cria um projeto de oração por alguém que você ama, ora por ele constantemente, jejua. Quando você vai falar com ele, essa pessoa já foi quebrantada o mundo espiritual para ele ouvir essa palavra. 2, isso que o pastor Cruvinel fez, nós usamos muito, que é bater palma num lugar que tem acessibilidade para isso e perguntar se a pessoa aceita uma oração. É difícil quem não aceita uma oração e você realmente orar, porque o grande crescimento da igreja cristã foi através de milagres,
do Cristo vivo aparecer. Nós temos ali na ilha de Malta, quando Paulo faz aquela grande evangelização naquela ilha toda através de milagres. E quero pedir para você, não deixe de dizer simplesmente um versículo, uma palavra. Se você evangelizar, vidas serão alcançadas, porque o Espírito Santo vai completar a obra. Se você quiser me conhecer melhor, é só você entrar no Instagram, coloca o meu nome, João Barbosa, não coloque pastor primeiro o meu nome, João Barbosa, depois a palavra pastor, ali você vai conhecer a minha família, conhecer a igreja a qual sou pastor, e vai ser um prazer muito grande podermos trocar informações. Legal? Se você quiser me convidar para a sua igreja, entre alguns assembleianos, eu e o Cruvinel somos aqueles poucos que visitam todas as congregações com muita alegria, independente da sua denominação, do tamanho da sua igreja. Será uma honra poder estar com você dando glória a Deus. É só entrar no meu canal, no Instagram, João Barbosa Pastor, no YouTube, no Facebook, sempre o meu nome com S, João Barbosa, e depois a palavra pastor. Bispo, quanta honra, Deus abençoe. Eu que agradeço. Tá, então nós tivemos esse bate-papo hoje com o pastor Roberto Cruvinel, pastor João Barbosa. Nós vamos a um break rapidinho, eu volto. Eu tô aqui com a minha carteirinha. Essa é velha, eu já não, vi. essa aqui é mais, o número é menor que vocês, 11.749. Mas isso é o MEB, né, irmão? É o MEB, não interessa. Mas o número é... Ganhou. Ganhei. Você tem que mostrar. Olha como isso é antigo, gente. Olha pra isso. Eu já tive Ordem dos Ministros Evangélicos do Brasil. Passado. 11.000, eu sou o número 11.749. Então ganhei. Nossa, já tem mais de 100 mil. Já não o bispo tem que ganhar, né? O bispo tem que ganhar. Claro, né? sem dúvida. Ele tá acima. Eu acredito. Eu volto já com vocês. Vamos ao break rapidinho e voltamos para as nossas considerações finais.